Caríssimo irmão, caríssima irmã, voltamos mais uma vez para conversar com vocês, agora falando sobre a igreja e os ministérios da igreja, essa igreja toda carismática, toda cheia de carisma do Espírito Santo e dons especiais do Espírito Santo. Essa igreja que somos nós. Mas eu digo, essa igreja que somos nós, que somos pedras vivas da igreja, cada um tem um ministério nessa igreja, mas é um ministério ordenado, que é aquele que age em persona Christi. Vamos explicar isso melhor. Mas antes vamos pedir a luz do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis com a vossa luz, com os vossos dons, para que nós possamos entender o mistério da igreja. A igreja é um mistério. O mistério da igreja. Entender para amar. E amando, difundi-la, espalhá-la. Que nós sejamos como Maria, aquela que disse, faça-se, deu seu sim a Deus nosso Senhor. Que ouvindo a palavra, Maria nos ajude a dizer sim, como ela disse. Temos certeza que ela está conosco, não nos abandonará jamais. Maria, a mãe de Jesus, membro especial dessa igreja e mãe dessa igreja, que Maria Santíssima esteja conosco agora. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Voltemos ao assunto. Eu dizia que existem os ministérios, mas é principalmente no ministério ordenado que se realiza a igreja. Porque é por força do carisma desse ministério que o ministro ordenado age em persona Christi Capitis, ou seja, na pessoa de Cristo cabeça. Ele é o outro Cristo, de modo muito especial. Quando ele diz da comunhão, na consagração, isto é o meu corpo, ele está falando em nome de Cristo. Aliás, toda missa ele celebra em nome de Cristo. É Cristo que celebra. O grande sacerdote é Cristo, o grande celebrante é Cristo. O padre representa Cristo. O sacrifício que ele realiza é o sacrifício de Cristo. O ministério ordenado assim coordena os outros ministérios. Ele mostra, de certa maneira, a unidade da igreja. Ele procura unir os ministérios. O pároco, por exemplo, ele vê na sua paróquia os diversos ministros, portanto, os diversos ministérios, e ele coordena as suas comunidades, os seus grupos, para que na unidade da fé louvem o Senhor, sirvam ao Senhor. O ministério ordenado, portanto, é diferente, essencialmente de todos os outros ministérios, porque torna presente Cristo como cabeça do corpo visível. Os outros ministérios formam a igreja. O ministério ordenado torna Cristo presente e faz que todos os ministérios se unam na fé e no amor. Notem que os outros ministérios, o ministério não ordenado, exprimem a beleza, a riqueza dos dons do Espírito Santo. O ministério ordenado é o ministério da unidade. Ele não é a síntese de todos os ministérios. Ele é o ministério da síntese, da unidade.
Portanto, o carisma próprio do ministério ordenado é, antes de tudo, discernir e coordenar os demais carismas. E é exercido mediante a ação profética, sacerdotal e pastoral, pelo bispo e pelos seus assessores, coadjutores, portanto, o presbitério, no campo de ação que o bispo lhe confere. O bispo, como o presbitério, forma, como diz Santo Inácio de Antioquia, uma sinfonia. Ninguém pode discordar. Uma sinfonia da fé e do amor. Uma síntese de tudo. Não é que o bispo, a hierarquia, seja a síntese de todos os ministérios. Tudo está nela. Não. Ela é o ministério da unidade. Ela coordena para que a igreja seja una, visivelmente una, santa, fiel a Jesus, seu fundador. O bispo local, o bispo de cada diocese, ou mesmo não tem uma diocese propriamente dita, é o sinal e ao mesmo tempo servo da unidade da igreja local, que se concretiza pelo Espírito Santo na Eucaristia, onde todos formam só. Portanto, é no interior da comunidade eucarística local, comunidade eucarística local, na atenta, perseverante e vigilante audição de todos os sinais do Espírito, na fraternidade presbiteral, na totalidade da comunhão eclesial, o é na relação também com as outras igrejas, que exprimem suas unidades, cada um por sua vez, pelos respectivos pastores. Veja, vou repetir. O bispo, com o seu clero, está sendo sinal e, ao mesmo tempo, serviço da unidade da igreja, sobretudo na Eucaristia. Mas também na unidade entre si, a unidade interna, e até mesmo com outras igrejas, cuja unidade depende lá dos seus pastores. Mas a igreja que confessam Cristo deve ser unida também a nós católicos. Portanto, caríssimos irmãos, a comunhão das igrejas é assim manifestada e servida pela colegialidade dos seus bispos. Colegialidade, e aqui vai chegar o ponto que eu quero, onde eu queria chegar hoje, em torno do ministério da unidade do bispo de Roma. Recapitulemos. Primeiro, os ministérios diversos que existem entre os membros da igreja, reinos, exprimindo a beleza, a variedade, a riqueza dos dons de Deus, os dons do Espírito Santo. Esses ministérios são coordenados, ordenados, estruturados, dirigidos pelo ministério ordenado, que age em persona Christi, como Cristo cabeça. Veja, por exemplo, volto a dizer, dá mais outro exemplo, quando o padre diz, eu te absolvo dos teus pecados, não é ele, é Cristo que está fazendo. Ele age em persona Christi, que é a cabeça. Agora, entre os padres, ou melhor, no ministério ordenado, existe o bispo, que é o sinal visível da unidade com o seu presbitério. O bispo procura, com o seu presbitério, fazer aquilo que dizia Santo Inácio, uma sinfonia linda, una, de louvor, de beleza, de glória do Senhor.
Porém, essa comunhão de todas as igrejas, de toda a igreja, é manifestada, portanto, pela unidade dos bispos, pela colegialidade dos bispos, sucessores dos apóstolos, mas sobre a unidade do bispo de Roma. O bispo de Roma, como dizia Santo Inácio de Antioquia, volto a citá-lo, preside a igreja no amor. E isso é repetido pelo concílio. Vou citar outro texto da Lumen Gentium, e com esse texto que eu vou citar, eu vou encerrar aqui hoje, mas ainda vou continuar o assunto no próximo vídeo. Diz o Concílio Vaticano II: este sacrossanto sínodo, seguindo os passos do Concílio Vaticano I, com ele ensina e declara que Jesus Cristo, o pastor eterno, fundou a Santa Igreja, enviando os apóstolos, assim como ele mesmo foi enviado pelo Pai. E quis que os sucessores dos apóstolos, isto é, os bispos, fossem sua igreja pastores até a consumação dos séculos. Para que o próprio episcopado fosse uno e indiviso, prepôs aos demais apóstolos o bem-aventurado Pedro, e nele instituiu o perpétuo e invisível princípio, fundamento da unidade da fé e comunhão. O Papa é a cabeça de toda essa unidade, de toda essa igreja. É ele que une na fé e na comunhão. Bonito, né? Nós fomos devagarinho, leigos, padres, bispos, Papa. Veja a hierarquia da igreja. Não deve ser tomada como a escala das autoridades, mas como a escala dos serviçais da igreja, dos serviçais de Jesus Cristo. Antigamente o Papa se assinava fulano de tal, por exemplo, Pio XII, servo dos servos de Deus. Mas o Papa se considera o servo dos servos de Deus, porque ele está em cima. Os bispos são servos da sua comunidade. Os assessores do bispo, os ajudantes do bispo, colaboradores do bispo, os padres das suas comunidades, são os serviçais da sua comunidade. O padre não está numa paróquia para mandar, está para coordenar, para orientar, para servir. Eu vim para servir, não para ser servido, disse Jesus. Portanto, a hierarquia é formada dos serviçais de Deus, de Jesus Cristo, da Igreja de Cristo. Caríssimos irmãos, não quero ficar muito longo, então vou parar hoje por aqui e depois nós vamos continuar falando sobre o Bispo de Roma, que é um assunto que me faz bater o coração de alegria quando eu falo do Papa, porque eu conheci pessoalmente alguns que me deram a impressão mesmo de estar falando com Jesus Cristo. Por hoje, muito obrigado e até o próximo encontro, com a graça de Deus, nosso Senhor, e a proteção de Nossa Senhora. Amém.